Porque eu passei muita dificuldade de ter uma disciplina de estudo, eu resolvi, aí eu já acompanhava ele no Face e no Instagram, e ele sempre fazendo umas aulinhas, umas lives gratuitas, e eu fui acompanhando aquilo lá, e eu fiquei ele me ensinando estudativo, como que a gente fazia os resumos. que ele sabe me ajudar a passar pontos. O Acelera me trouxe resultados que eu jamais havia alcançado, porque eu não sabia estudar. Estudava muito, mas estudava errado. O Acelera ele ensina que a nossa aprovação vem de dentro para fora. E isso eu não sabia. Só vim saber quando eu comecei a fazer curso com ele. Foi quando eu resolvi seguir a risca o método do professor. Ele sempre muito disposto a nos ajudar. Quando eu comecei com o André, apresentei para ele o desejo de fazer parte da gloriosa Polícia Militar Federal. Ele falou assim: moleque, vem comigo que eu vou te acompanhar. Uma das melhores coisas que eu fiz foi ter confiado, empregado esse tempo e investimento nele. Me ajudou tanto pessoalmente quanto nos estudos, né? Me auxiliou no fazer um planejamento, ter organização, saber qual que é realmente o meu foco, ler o edital, detalhar, saber o que é edital, estudar o edital mesmo. Sabe, né? O que é o estudar direito? A gente acha que é só pegar aquele vídeo aula, eu mesmo sabe o que é vídeo aula. A gente acha que é só pegar esse vídeo aula, é uma perda de tempo. Ele não, ele ensina um estudo ativo. O professor André tem um papel imprescindível na vida de jornada que é a voz. Porque ele me trouxe a possibilidade de aprender a estudar em aula. Me incentivando, e foi como eu consegui lograr êxito na prova discursiva e objetiva da Polícia Militar do Distrito Federal. Hoje estou aprovado, hoje eu estou esperando apenas ser convocado, é assim, o primeiro concurso que eu fiz, então eu tenho só a agradecer. E eu estou adorando. E a minha palavra de definição desse curso é evolução. Bom, eu indico para todos que estão perdidos. O professor André tem uma linda história, conseguiu ser aprovado em vários concursos, estudando por 5 meses. Hoje eu entrei no Acelera para chegar a uma alta performance de estudos e atingir meu objetivo. Então, eu super indico o Acelera é maravilhoso. Fala, pessoa de sucesso, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, desculpa, me chamo André Fernandes e vou aqui lecionar para você. Sou professor de cursinho, sou professor de informática para concurso, sou mentor de estudos para alta performance, sou servidor público federal, né? E estudando apenas 4 meses, eu fui aprovado em 12 concursos. Então, essa é a minha missão hoje, por meio da minha experiência, por meio da ciência também, porque também sou Master Coach e treinador comportamental, eu venho desenvolvendo e inspirando, tá, as pessoas a alcançar sua máxima performance dentro do estudo e conseguir aí esse objetivo, que é tomar posse e não ser aprovado. Então, eu te convido aqui a desfrutar dessa aula, tá? Tomar nota, deixar a sua água perto aqui, não perca nenhum momento, tá? Então, vai tomando nota, vai parando o vídeo, mas vai assimilando o conteúdo, tá bom? Que, sem sombra de dúvidas, vou deixar o melhor aqui para que você possa aí continuar a nossa caminhada. Beleza? Então, bora para cima, arrebenta, pau na máquina e começa aí. Bora! Bom, a primeira questão... e antes de começar, aqui embaixo vai ter um link, tá? Para você poder aí baixar a sua aula, para você poder fazer o download do arquivo, tá bom?
Então vamos lá falar um pouco sobre o Windows, tá bom? Então trouxe aqui questões de múltipla escolha e também no final trouxe algumas para poder dinamizar aí a fixação dos conceitos, tá bom? Um técnico de informática teve todos os arquivos e pastas do pendrive danificados e, após plugá-lo em um computador com o Windows 10 em português, percebeu que, apesar de ter sido reconhecidos, os arquivos e pastas estavam inacessíveis. Considerando que a estrutura física do pendrive estava preservada, a ação mais adequada neste caso é: letra A, descartar o pendrive e comprar um novo. Letra B, desfragmentar o pendrive a partir dos recursos presentes no gerenciar arquivos. Restaurar o pendrive por meio dos recursos presentes no restaurador de arquivos. Formatar o pendrive a partir dos recursos presentes no explorador de arquivos. Ou reconstruir as trilhas do pendrive por meio dos recursos presentes no painel de controle. Bom, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui na caneta e colocar uma cor aqui para a gente dar um destaque, tá bom? Turma, é o seguinte, antes de mais nada, eu queria te trazer aqui a clareza do seguinte. Ele está falando de arquivos com pendrive danificado, tá bom? Então vamos lá. Se você danificou a trilha, lembrando que toda memória ela tem trilhas, tá? Ou seja, caminhos por onde percorrem os dados, as informações, tá bom? Então, uma vez que essa trilha é danificada, tá? Você tem que atuar em dispositivos que restaurem essa danificação, essa falha de comunicação. Então, nessa questão, tá? O único caminho, ou o caminho mais recomendado, seria a formatação, tá? A formatação do pendrive, ou seja, o que é formatar? É você começar ele novamente, você reiniciar, você limpar tudo e deixar disponível todos os caminhos, todas as trilhas, todos os espaços daquela memória. Então, aqui, para a gente, a letra D é a questão correta, tá bom? Então, ajusta aí no seu material e vamos para a segunda questão. Na área de trabalho do Microsoft Windows 8, Rodrigo deseja visualizar rapidamente o menu que lhe permitirá acessar os principais recursos do Windows, como gerenciador de disco, prompt de comandos, o gerenciador de tarefas, painel de controle e explorador de arquivos. Para visualizar esse menu, Rodrigo terá que pressionar simultaneamente. Vamos lá. A tecla com o logotipo do Windows e a letra X, a tecla Ctrl mais a letra M, a tecla logotipo do Windows e a tecla F5, as teclas Ctrl Alt mais Del ou a tecla logotipo do Windows e a letra T. Vamos lá. Você tem que lembrar que todo teclado, aí no Windows, ele vai ter aquele símbolozinho do Windows, tá? Que é essa tecla chamada de WinKey, tá? Então, quando você pressionar a WinKey com algumas teclas, tá? Ele vai te gerenciar, ele vai te trazer, perdão, algumas funcionalidades, que são as nossas teclas de atalho. Então, vamos lá. Quando você pressiona a tecla WinKey mais X, tá? Ele vai abrir aí o explorador, tá? Então, ele vai aqui, ó, gerenciador de arquivos, ele vai aparecer tudo isso para você, que é a nossa central de ações, tá? Então, a nossa central de ações, ela vai contemplar aí gerenciador de dispositivos, prompt de comandos, gerenciador de tarefas, painel de controle. Então, são algumas ações que estão associadas aí com a tecla WinKey mais X, tá bom? Aqui, algumas pessoas confundem, porque WinKey mais R de Run, tá? Ele vai abrir aí a tecla de executar, tá? Executar. Então, anota aí. Depois eu vou deixar aqui para você uma lista, tá? Com vários comandos aí só do Windows,
tá bom? E aí você precisa exercitar bastante, porque como que você adquire habilidade de resolver questões? Conhecimento, prática e repetição. Então aqui nós estamos conhecendo, eu estou te trazendo alguns conhecimentos, e na aula, se já teve alguma aula comigo, ouviu algum vídeo aí, tá? Com alguns conceitos, tá? A gente está, eu estou te levando o conhecimento. E aí você precisa praticar, tá? Você precisa fazer as questões. E você precisa repetir mais uma vez para que isso possa entrar aí na sua memória, tá bom? Então, para a gente aqui, ajusta no seu gabarito, desculpa, letra A. Bom, 3. Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional Windows 10 em sua configuração padrão para a língua portuguesa, selecione o botão Visão de Tarefas presente na barra de tarefas, tá? Esse botão. Vamos lá. Uma questão da FCC, é bem clássica essa questão da FCC, tá? Antes de mais nada, o que é o botão Visão de Tarefas, tá? O Visão de Tarefa, o Task View, é um botão que normalmente ele fica lá na barra de tarefas, tá? Então, o que que o Task View faz? O Task View, ou seja, o Visão de Tarefa, ele demonstra todos os ambientes, ou seja, todas as janelas que estão abertas naquele momento, tá? Ele demonstra, ele disponibiliza todos os ambientes que estão disponíveis para o usuário naquele momento, certo? E aí eu tenho que te falar o seguinte: imagina aqui, ó, na sua área de trabalho, você tem na sua área de trabalho lá no seu Windows, você tem aqui embaixo a sua barra de tarefas, tá? A barra de tarefas aqui vai ter o menu iniciar, aqui vai ter o executar, tá? Ou a Cortana, se for um Windows 10, e aí você tem aqui o Task View, certo? Aqui embaixo você vai ter o relógio, a central de ações que você pode clicar, tá? Então, toda vez que você clica nesse botão Task View, que tem essa visão aqui, ó, certo? Esse formato, mais ou menos. Desenhar não é o meu forte, não. Tá? Ele vai te demonstrar todos os programas e todas as janelas que estão em aberto. Então, para a gente aqui, a questão correta é a letra E. Olha só. Visualizar as janelas que estão, o quê? Abertas naquele momento de execução. Então, ele fica presente na barra de tarefas, tá? Lembrando que a barra de tarefas é aquela barrinha que fica aqui embaixo na sua tela, ó. Fica aqui embaixo. Você pode movimentar essa barra, tá? Pode colocar embaixo, em cima, do lado, e pode armazenar aí alguns. Você pode fixar o ícone de alguns programas, tá bom? Então, te trouxe aqui o que é o Task View, ou seja, é um botão que permite visualizar as janelas que estão abertas no exato momento, tá bom? E falei para você também sobre barra de tarefas, ou seja, a barra de tarefas é aquela barrinha que fica embaixo na janela, onde armazena os ícones dos programas mais utilizados, tá bom? E você pode movimentar, você pode ocultar, então toma nota dessas observações que volta e meia isso cai em prova, tá bom? Bom, bora para 4. Em um computador com Windows 10, em português, o usuário possui duas janelas do explorador de arquivos abertas, uma ao lado da outra. Na primeira janela estão listados os arquivos e pastas de um pendrive, e na outra, pasta de um HD, ou seja, do arquivo C. Ao arrastar um arquivo do pendrive para o HD, este arquivo será... Pera. Você tem aqui algumas opções de movimentação de arquivos, tá? Então você quer movimentar os arquivos. Olha só, você, quando for movimentar o arquivo, desculpa. Quando você for movimentar um arquivo, quando cai em questão, você tem que ficar atento ao seguinte: se ele está falando de um arquivo ser movimentado, ser arrastado, tirado de uma área para outra, se ele está na mesma unidade ou unidade diferente. Então, por exemplo, aqui é unidade, a mesma unidade ou unidade diferente, turma? É unidade diferente, porque um está na unidade C e o outro está na unidade E. Certo? Então, entenda, se você vai movimentar arquivos entre unidades diferentes, tá? A ação resultante é ele copiar um arquivo,
tá? Calma que eu já vou deixar uma manha muito fera para você. Agora, se for no mesmo diretório, tá? Na mesma unidade, a ação decorrente aí é de mover. Então, como que você vai fazer isso na prova? Como que você vai ligar para facilitar a sua vida? Se for, olha só, se for na mesma unidade, olha que legal. Se for na mesma unidade, a ação resultante é mover, ou seja, recortar. Então, mesma unidade, começa com M, você vai o quê? Mover. Olha que tranquilidade, certo? Agora, se for em unidades diferentes, diferente unidade, a ação resultante é duplicar. Olha só que legal. Então, você vai o quê? Duplicar. E duplicar para a gente aqui significa o quê? Aqui significa recortar, aqui em cima. Desculpa, a letra tá apertado o espaço, né? E duplicar significa copiar. Então, se você vai arrastar um arquivo de uma unidade para outra, tá? Você vai movimentar o arquivo está aqui, certo? Se você vai movimentar esse arquivo, e esse arquivo for para a mesma unidade, tá? For para a mesma unidade, tá? Esse arquivo vai se mover, porque começa com M, então vai mover. Agora, se for para unidade diferente, como é o caso aqui, da unidade C para a unidade E, certo? Ele vai duplicar, ou seja, vai copiar. Então, como ele está falando de unidades diferentes, ele vai duplicar. Então, ele vai copiar. Letra A é a questão correta. Olha aqui. Copiado. Ele não vai mover, certo? Ele não vai apagar, ele não vai computar e ele não vai ser enviado para a lixeira. Então ele vai apenas copiar. Gostou dessa aí? Essa cai sempre, turma. Essa cai demais, tá? Então para o vídeo, toma nota aqui, tá? Do que eu estou deixando para você de informação. Bora para 5. Em um computador com o sistema operacional Windows 10 em português, para alternar as janelas que estão abertas na memória e para fechar a generativa, utiliza respectivamente a combinação das teclas. Se você gosta muito de teclas. Então, ele está falando aqui a primeira coisa para você, observe. O primeiro comando que ele está te dando é alternar entre janelas, tá? E a segunda é fechar. Então, você vai ter que colocar a primeira ação e a segunda ação. Para alternar janelas, tá? Você pode utilizar a combinação das teclas Alt mais Tab. Simultaneamente, você vai pressionar as teclas Alt e o quê? Tab. Agora, se você quiser fechar a janela que está ativa, você vai pressionar a tecla Alt mais F4. É o equivalente a você ir lá e apertar o quê? O xizinho, tá? Fechar aquela janela, tá? Então, para fechar, você vai utilizar, eu troquei, né? Você vai utilizar a tecla combinada simultaneamente Alt mais F4. Beleza? Então, para a gente aqui, a questão correta é letra C, ajusta no seu gabarito. Tá? Então, eu trouxe nesse primeiro bloco aqui algumas questões para você que caem sempre, tá? E algo que eu trago sempre no Acelera Aprovação, que é a minha mentoria para estudo de alta performance, é que você precisa repetir várias vezes. É conhecimento, prática e repetição. Então, vale a pena você repetir várias vezes questões com esses assuntos que a gente tratou aqui, tá? Porque esse tem um mapa das questões dos assuntos mais recorrentes em prova, tá? E isso eu trago para você, além de estar anos aqui acompanhando e desenvolvendo alunos, aprovando alunos, colocando alunos no serviço público, tá? Por quê? Porque é um estudo estratégico. Tá? Não adianta você estudar muito, não passa em prova quem estuda muito, tá? Passa em prova quem estuda certo, tá? Estudo com estratégia, tá? E o pilar, por exemplo, que eu utilizo, tá? Na minha metodologia de estudo, é que você tem que ter aqui um triângulo, tá? A primeira coisa é estratégia, tá? Você precisa ter estratégia. Você precisa ter estratégia para estudar, um planejamento correto, tá? Estratégias de estudo, estratégia de prova. Você precisa ter
um material adequado, tá? Porque não adianta nada você estudar de forma estratégica e o seu material está errado, ter conceitos errados, correto? Está desatualizado. Então, um material adequado. E, claro, aqui a mentalidade, tá? A mentalidade de aprovação, tá? Então, por muitas vezes a pessoa vai para a prova e ela nem acredita que ela vai passar. Então, ela mesmo se sabota e chega naquela prova já praticamente reprovada. Então, ou fora das vagas, porque ela nem acredita verdadeiramente que ela é capaz, tá certo? Então, pensa nisso, tá? Eu vou encerrar o bloco para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu estou deixando para você aqui, ó, que está assistindo essa aula aqui, um cupom, caso você queira estudar de forma estratégica, se você quiser melhorar a sua capacidade de aprender, de lembrar, aprender técnicas de revisão, aprender técnicas de estudo, aprender a controlar a sua ansiedade, dominar suas emoções, porque, afinal de contas, você estuda, e no dia da prova você fica nervoso, dá um branco, dá diarreia, e aí você acaba jogando fora o seu plano. Se você quiser aprender, tá? Eu vou deixar um cupom aqui para você entrar na mentoria com desconto, tá? Vou deixar um link para você que está me acompanhando aqui, ou que você é meu aluno, eu vou deixar isso para você. E o que você leva nessa mentoria? Você vai ter uma plataforma com aulas gravadas, tá? Um canal direto comigo, que sou seu mentor, tá? Eu conheço o caminho da aprovação. Você vai ter um suporte para dúvidas, tá? Tanto de estudo quanto para informática, que eu vou te dar um bônus aqui de um curso de informática, tá? Materiais exclusivos para você baixar, ferramentas para você aprender aí, qual é o melhor canal para você aprender, tá? Porque tem gente que aprende vendo videoaulas, tem gente que aprende ouvindo audiobooks, tem gente que aprende fazendo questões. Qual é a melhor maneira para você aprender isso, tá? Um plano estratégico de estudos com acompanhamento de performance e acesso à comunidade e aulas ao vivo, tá? Então toda semana tem uma aula ao vivo, tá? E você vai estar aí, vai ter acesso por um ano a essa plataforma, tá bom? Então, se você fizer interesse, já clica aqui embaixo, eu vou deixar um link para você com um desconto especial para você que é meu aluno ou que é meu seguidor aqui nessa plataforma, tá bom? Então, é um desconto exclusivo para você mudar aí o seu nível de estudo, tá? Então, bora para cima, arrebenta. Na próxima aula eu dou continuidade nessa lista. Valeu!